Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha que novidade boa! Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 do livro de ciências e o volume já é o 2, volume 2 do livro de ciências. Olha como que nós estamos adiantados, olha aqui, volume 2. Então vocês vão abrir o volume 2 aí na página 2, aqui olha, nessa página de abertura aqui do capítulo 5 e vamos descobrir como que a gente pode se orientar no espaço e também sobre a contagem do tempo. É muito interessante. Eu li esses textos aqui e fiquei assim fascinada, e sei que vocês também vão ficar fascinadas como é que os povos antigos se orientavam, sendo que eles não tinham GPS, eles não tinham mapa, eles não tinham bússolas. É incrível como que o ser humano é inteligente, né? Lógico que com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo essa inteligência, foram criando outros modos, né, de tecnológicos e foram ficando cada vez mais avançados, né? Então vamos dar uma lida aí nessa abertura do capítulo 5. Você me acompanha? Ah, claro que sim, né? Você já abriu o seu livro, não já? Então vamos lá? Olha que bacana. Orientação no espaço e contagem do tempo, tá? Os moradores da cidade muitas vezes olham para o chão, para os lados e para a frente. Isso é verdade, né, gente? Muitas vezes a gente anda olhando para baixo, olhando para o lado, principalmente quando está numa via muito movimentada. A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, ainda mais assim, muitas vezes com medo de ser assaltado, com medo de ser atropelado, com medo de trombar em alguém. Então, raramente a gente olha para cima. Eu falo por mim, raramente eu olho para cima. E vou contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, eu estava na faixa dos meus 11 anos. Eu estudava num colégio lá no centro da cidade, chamava Colégio Brasileiro. Acho que nem existe mais esse colégio. E era ali na Avenida Paraná, era uma avenida muito movimentada. E meu pai me levava para a escola, meu pai ia para o trabalho e ele me levava para a escola. E então eu estava acostumada a ir com meu pai para a escola. Só que um dia eu desci do ônibus e meu pai me falou, meu pai ficou no trabalho dele, que era na rua Curitiba, era próximo à Avenida Paraná, e ele me falou: "Filha, agora você já sabe sozinha, você já pode ir sozinha." "Tá bom, eu vou sozinha, pai." Então, eu atravessei a Avenida Curitiba, né? Andei um pouquinho e atravessei a Rua Carijós. É tudo próximo. Mas só que chegou na Rua Carijós, estava pertíssimo da Avenida Paraná. Eu resolvi olhar para cima, coisa que eu nunca tinha feito. Na hora que eu olhei para cima, eu vi uma paisagem tão diferente, tantos prédios, prédios altíssimos. E eu fiquei perdida, porque quando eu olhei para cima, era um visual totalmente diferente. Eu fiquei, onde é que eu tô? Eu tô perdida. Uma que eu estava sozinha, estava sem o meu pai. E outra que, na hora que eu olhei para cima, eu vi tudo diferente. Aquilo foi me batendo um desespero. Aí, ainda bem que eu sabia voltar. Voltei para trás, né? Fui parar lá no serviço do meu pai, quase chorando, e falei: "Pai, eu tô perdida, eu não sei ir sozinha." Aí meu pai teve que me levar. Aí a partir de então eu aprendi, né? Aliás, a olhar para cima, né? Porque eu estava acostumada a olhar para frente, para os lados e para baixo. Quando eu olhei para cima, eu me perdi, que eu vi tantas coisas diferentes, né? E é exatamente isso, o povo da cidade grande. Eles raramente olham para cima. O pessoal do campo não, eles costumam admirar muito mais o céu do que nós aqui, o pessoal da cidade. Então vamos lá, né? A maioria das pessoas pode nunca ter reparado em que lado o sol nasce e em qual lado ele se põe, onde surge a lua e onde ela desaparece. Geralmente a gente aprende na escola, onde que o sol nasce, onde que o sol se põe, né? Porque se for
para o pessoal da cidade mesmo observar essas coisas, eles não observam. Para ir de um lugar a outro, as pessoas consultam mapas e outros recursos, mas geralmente não observam o céu. De maneira parecida, as pessoas geralmente não olham para o céu para ter noção das horas, né? Não precisa, a gente tem relógio, a gente tem celular, então para que a gente vai ficar olhando para o céu para ter noção de horas, né? Isso aí é coisa bem antiga. E nós temos tanta tecnologia que a gente esquece que temos um céu lindo e maravilhoso que pode nos mostrar muitas coisas, né, gente? Então, mas como as pessoas do passado faziam para escolher seus caminhos e para contar os tempos? Boa pergunta, né? Quando não existia mapas, quando não existia bússolas, quando não existia GPS, como é que as pessoas faziam? Como você faria para saber aonde ir sem a ajuda de mapas, GPS ou orientações dadas por outras pessoas? Né? Muita gente ficaria perdido de tudo, não é verdade, gente? Como saberia que seu aniversário está próximo sem consultar uma agenda ou um calendário? Eu particularmente eu acho que eu nunca mais ia fazer aniversário se não existisse um calendário. Ia ficar totalmente perdido. Eu acho que eu ia parar no tempo. Deixa eu ver aqui. Neste capítulo você vai aprender a se localizar e a contar a passagem do tempo observando o ambiente. O pessoal do meio rural, eles sabem quando vai chover sem consultar a meteorologia. Eles sabem a época boa para plantar, às vezes pelas fases da lua, né? Eles sabem o tempo melhor para colher uma plantação, olhando também as fases da lua. Então, a natureza, ela nos diz tudo. Deus é perfeito, ele fez tudo perfeitamente bem. Mas nós estamos tão acostumados, né, com a tecnologia, e isso facilitou tanto a nossa vida, né? Então, os seres humanos, eles surgiram na Terra há milhares e milhares de anos. Então, desde muito tempos atrás, eles descobriram que a observação da Terra e de outros componentes da natureza permitiram que soubessem os caminhos e contassem o tempo. Vocês sabem, né, que os povos de antigamente, eles viviam da caça, os alimentos eram caça, frutos, folhas. Principalmente nas caçadas, eles saíam perseguindo os animais e eles andavam muito, 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 muito longe. E aí, como é que eles faziam para voltar? Eis a questão, né? Eu, pelo menos, se eu saísse andando por aí e não tivesse uma orientação ou um ponto de referência, eu ficaria perdido. Quem já ficou perdido num shopping, numa loja? É uma sensação terrível, não é? Muitas crianças, às vezes, soltam a mão dos pais e ficam perdidos e ficam num desespero total. E olha que ficam perdidos bem perto dos pais e ficam desorientados. E lá, que saiu aqueles grupos de homens para caçar, iam bem longe. E aí, como é que faziam para voltar para o acampamento onde eles estavam, né? Então, o ser humano, como eu já falei, eles sempre foram muito inteligentes, né? Muito mesmo. Lógico que essa inteligência foi evoluindo, né? E eles já tinham observado que o Sol nascia num determinado lugar e se punha em um outro lugar, né? Nascia de um lado e se punha de outro lado. Então, assim, eles tinham ideia de onde é que eles estavam. Então, eles pensavam, bom, quando nós saímos de casa, o sol estava nascendo do lado de lá. Então, a nossa casa nossa casa está do lado de lá. Nossa casa está do lado onde o sol nasceu. Então, assim,
eles andavam, e depois eles observavam, temos que voltar para casa. Como é que nós vamos fazer? Ah, nós vamos seguir o lado onde o sol nasceu. E iam caminhando. E quando era noite? Ah, tinham as estrelas. Eles se orientavam também através das estrelas. E hoje nós temos a sensação, né, de que o sol, ele vai andando no céu, né? Parece que o sol nasce lá no leste e temos a sensação de que o sol, ele vai andando no céu. Na realidade, isto não acontece. Por muito tempo eles acreditavam, né? Os povos acreditavam que o sol andava no céu, que era o sol que se movimentava no céu. Nada disso, vocês sabem que não, né? Nós já vimos isso na aula de geografia. Então, aqui é o sol, ó. O sol nasceu aqui e o sol veio... Parecendo que o sol nasceu aqui, o sol veio caminhando e se pôs aqui no oeste. Não, na realidade, o que que acontece? Fala para mim. O que acontece é que a Terra, ela faz um movimento de rotação. Ela gira em torno dela mesmo. Então, tem a sensação... Por isso que tem essa sensação de que é o Sol que se movimenta, mas na realidade é a Terra que está se movimentando. Então, o Sol fica paradinho lá no lugar dele, mas a Terra se movimenta, é a Terra que se movimenta e não o Sol. Você já andou de carro, lógico, né? Quando você está dentro de um veículo e o veículo está em movimento, parece que tudo do lado de fora do carro está se movendo para trás, não é verdade? Mas na realidade, a paisagem está parada. Mas de dentro do carro dá a sensação de que é ela que está se movendo. Mas na realidade o que está se movendo é o carro, né, gente? Então, hoje em dia, a gente consegue se orientar melhor no tempo, porque nós temos calendários, temos GPS, temos mapas e tudo mais, e também nós temos conhecimento dos pontos cardeais. Quando você fica numa posição e estende o seu braço para o lado direito, para onde o sol nasce, pega o seu braço direito e estende para o lado onde o sol nasce. O sol nasceu, você estendeu o seu braço direito para aquele lado, você está estendendo o seu braço para o... Qual ponto cardeal? Para o leste. E você estende o outro, abre o braço esquerdo para o outro lado, o braço esquerdo está estendido para o oeste. E a sua frente, aqui ó, quer ver ó? Só descreve a sua frente que vem nessa posição, o lado norte está à sua frente e o sul está nas suas costas. Então, com o seu corpo, você pode fazer como se fosse uma rosa dos ventos. Aqui no livro, na página 5, tem alguns desenhos, olha, dá uma olhadinha na página 5 do livro, mostrando essas referências, para você não se perder. Se um dia você precisar se orientar, temos aqui, ó, as orientações. Você estica o seu braço direito para onde o sol nasce, você estará apontando para o leste. O esquerdo estará apontando para o oeste, o lado norte vai estar à sua frente e o lado sul vai estar nas suas costas, né? O sol sempre nasce do lado leste e se põe do lado oeste, mas o local exato em que isso acontece varia durante o ano, tá? Por quê? Por causa do movimento de translação. No lado leste existe um ponto chamado ponto cardeal e nos outros lados existem os pontos cardeais oeste, norte e sul. Esses pontos de referências podem ser representados em uma figura chamada já mostrei isso aqui também,
na aula de geografia, que é chamada a Rosa dos Ventos. Além deles, são registrados os pontos, como é que são chamados? Os pontos colaterais, né? Os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, aqui é a Rosa dos Ventos, vocês, só para a gente se lembrar dela, aqui ó, norte, sul, oeste, leste. Aqui está o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste, tá bom? Então, agora você vai fazer as questões da página 6 e da página 7 e nós voltamos na próxima aula para fazer correção dessas atividades, ok? Beijinho e até a próxima!